Sejam bem-vindos a todos, encarnados e desencarnados, né? Que a alegria se estenda nos dois planos da vida. E aos presentes e os nossos companheiros também ausentes não puderem estar aqui. E como Jesus já nos disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, é com essa certeza do seu alívio que aqui estamos. Agradecemos imensamente a oportunidade que a casa nos dá. Agradecemos, Senhor, pelo amparo dos trabalhadores espirituais que aqui se encontram. É com muita alegria, com nossos corações cheios de amor, que estamos aqui para doar um pouquinho desse amor e receber também. Agradecemos ao nosso companheiro Joel, que a espiritualidade amiga em tua boa palavra, possamos interiorizar as palavras do Evangelho que aqui for dito. Agradecemos por tudo, Senhor, pela graça recebida dessa noite. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma grande alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Para trazermos algumas reflexões que são caras a todos nós. O ambiente da Casa Espírita é um ambiente ao qual nós nos recorremos, né, com muita satisfação, porque é o momento reservado da semana para nos lembrarmos da nossa real essência, né? A essência espiritual que todos nós trazemos. Então, assim, é o local adequado para nós tirarmos uma hora, né, de um manancial de horas semanais para justamente lembrarmos de que somos espíritos imortais. Estamos aqui provisoriamente revestidos de um personagem, né? Representando um personagem no teatro da vida, para um aprendizado que vai se somando a cada existência, não é assim? Pois bem, nós temos hoje a pretensão de trazer esse tema, que é um tema que nos chama muito a atenção para a nossa conduta, né? A nossa conduta diária, os nossos afazeres diários. Nós temos uma obra na doutrina espírita, que é Conduta Espírita, né? Pelo espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico, que vai falar exatamente de como deve ser a conduta do espírita. É um manual ao qual a gente deveria recorrer e tê-lo mesmo à cabeceira, à consulta, né, constante, para que a gente possa alinhar o nosso comportamento para evitarmos os embates da vida, porque a vida sempre nos oferece alguns obstáculos para tentar nos trazer de volta à rota correta. É assim? Então, assim, esse manualzinho, um livro pequeno, né? Ele nos traz as diretrizes que a gente deveria estar consultando para seguir, né, da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, é claro. Bom, esse tema nós aproveitamos e recorremos também à obra Os Mensageiros, né, uma obra de André Luiz, do espírito André Luiz, na psicografia de Chico. E lá no capítulo 40, né, o título do capítulo é Rumo ao Campo, porque é exatamente o momento em que o espírito instrutor, né, Aniceto, junto com André Luiz e em companhia de mais alguém cujo nome lá é colocado como Vicente, eles saem numa visita ao campo. Então Aniceto diz a eles: olha, hoje vamos ao campo. E eles ficam assim um pouco curiosos, né? Como assim ir ao campo? Só que nessa ida ao campo, o capítulo 40, ele se reserva ao momento em que ele se dirige ao campo, mas que pairam sobre a cidade. Lá não vai citar qual a cidade, né? Uma cidade, pelo visto, uma cidade de um porte maior, e eles então volitam. Eles se elevam em volição sobre a cidade, os três. E André Luiz observa que existem manchas, né, que se distribuem ao longo das ruas, né, do ambiente da cidade. E ele observa que as pessoas estão trafegando, se locomovendo ali,
E ele faz até uma alusão à maneira como as pessoas ali se colocam. Ele tem uma visão um pouco ampliada, porque ele vai dizer que a visão dele se ampliou, né? Com o tempo que ele se encontra no plano espiritual, na medida que ele foi absorvendo, né, as lições e ampliando ainda mais o entendimento, ele amplia também a visão. É uma capacidade que nós podemos desenvolver também quando fora do corpo, né? Quando fora do corpo, nós podemos ter a nossa visão com uma faculdade fantástica de focar, por exemplo, num pequeno furo que está ali, né, produzido por um prego, e eu consigo entrar com a minha visão lá no orifício, provocado por aquele prego, e enxergo tudo que está ali dentro. A visão, ela não está restrita aos olhos, como aqui no nosso caso, né? Nós estamos aqui usando a roupagem carnal, que precisamos desses dois núcleos, né, de visão, para percebermos, pelo reflexo da luz nos objetos, a percepção daquilo que percebemos no ambiente. Quando fora do corpo, não. Quando fora do corpo, nós podemos enxergar numa visão de 360 graus, não precisa dos olhos. A percepção se dá em volta do corpo perispiritual todinho. Olha que coisa fantástica isso, né? Quer dizer, a gente vai ter, além de ter uma ampliação, uma amplitude de visão, de captação, né, do ambiente, nós não estamos restringidos a 2 globos oculares. Mas, e aí, André Luiz vai dizer que ele já desenvolveu essa capacidade de percepção das coisas quando ele consegue, então, focar com maior acuidade os objetos, os alvos, né, da sua percepção. E ali, ele, então, vai descrever o que ele enxerga. Ele está enxergando do alto, né? Ele não diz a que altura, mas imaginamos que uma altura bastante considerável. Ele enxerga as pessoas lá embaixo e ele diz que as pessoas parecem, dentro de escafandros, se locomovendo com dificuldade num lamaçal, né? Porque ele enxerga a psicosfera que está junto ali, próxima à Terra, com uma lama, né? Um lamaçal. E ele percebe que as pessoas se locomovem numa velocidade muito lenta, em relação à velocidade que o espírito se locomove. O espírito tem total leveza, né? Naturalmente aqueles que já adquiriram um certo avanço moral, total leveza que eles se locomovem pela velocidade do pensamento. Imaginemos que maravilha isso, né? Pensamos aqui agora na casa de um parente lá em Belo Horizonte, de imediato estamos lá. É a velocidade do pensamento. E ele vê as pessoas, então, ali se locomovendo, parece que estão agarrados, né? Porque demoram tanto a vencer uma pequena distância. E ele vai dizer também que estranha algumas manchas, parecem escuras, né? Que se distribuem. Então, ele pergunta ao orientador Aniceto de que se tratava aquilo. E ele vai dizer, aquilo são bactérias, né? São agrupamentos de bactérias que se distribuem nas cidades, como um todo, em qualquer lugar, você vai ter essas bactérias que aparentemente se locomovem, né? Porque elas estão muitas das vezes assentadas sobre partículas de poeira, né? Mas ele, com a acuidade de percepção que ele desenvolveu, ele percebia isso, né? Eles percebiam com mais naturalidade. Então, diversas manchas assim. E as pessoas respirando, né, essas partículas, mantendo contato com elas, mas a organização biológica do corpo tem um poder muito grande de controlar, né, a maioria dessas bactérias. Mas também ele observava outras manchas. E eram manchas que tomavam formas, né, tinham formatos e que pareciam ter vida própria, acompanhando as pessoas. Em algumas situações, elas se localizavam junto a um grupo de pessoas
E era uma coisa muito densa, e aquilo chamou a atenção, e eles ficaram muito curiosos, né? Mas aquilo não é bactéria, e o que seria, né? E Aniceto vai explicar exatamente que a nossa psicosfera, ela é densa pela condição dos pensamentos que elaboramos. Todos nós, né? Cada um de nós emite vibrações pelo pensamento, e essas vibrações, elas obedecem à própria vontade do Espírito. E assim se fazem construir junto de cada um de nós as formas pensamentos. Cada um de nós aqui carrega consigo uma formação, né, digamos assim, de criaturas ou de seres, né, se é que podemos usar essas palavras, que nos acompanham, que são pensamentos que nós alimentamos, pensamentos que nós estamos acostumados a ter, né, de alimentar, e eles nos acompanham. E em muitas situações, essas figuras são figuras monstruosas, são figuras que assustam, né, a qualquer um. E haja vista que quando estamos dormindo, né, conforme a nossa condição moral, quando dormimos, saímos do corpo e nos deparamos com essas construções que são nossas mesmo, né? Mas quando vemos isso, assustamos, e aí muitas das vezes são os pesadelos que temos. E às vezes saímos correndo e essas construções nos acompanham, correm atrás de nós, né? Porque são nossas. Então a gente está fora do corpo, está correndo delas e elas estão quase que ligadas a nós, né? E fica difícil da gente realmente fugir, porque são criaturas nossas, criadas por nós, por isso criaturas nossas, né? Criações. E assim nós nos fazemos aí quase que escravos dessas formações, dessas formas de pensamento. E ele então vai dizer que, em decorrência da invigilância de muitos de nós, né, nós estamos carregando vibrações que muitas das vezes nos adoecem. Tamanha a densidade, né? Adoece o perispírito como matriz e que vai aí então, em decorrência disso, adoecer o corpo físico. Tá? Além disso, as larvas, né, chamadas assim, as larvas extrafísicas, que também vivem em decorrência dessa nossa vibração. Então, em função da invigilância nossa, nós podemos ter um ambiente, por exemplo, do nosso lar, do nosso trabalho, ambiente que nós frequentamos, com uma característica, com um perfil, vamos dizer assim, né, mais carregado ou mais leve. Né? Tem ambientes que a gente chega e se sente tão bem, né? Aqui, essa casa tem uma vibração, né, que a gente realmente, quando chega aqui, parece que a gente está assim, tendo um alívio muito grande, né, pela leveza, né, do ambiente. Quando às vezes estamos em um determinado local, às vezes precisamos entrar em um bar, em alguma coisa por algum motivo, dependendo, né, do bar ali, ou daquela construção, nós vamos sentir um ambiente meio pesado, um ambiente que incomoda, né? Aqueles que têm uma mediunidade maior, mais aflorada, né? Aqueles que são mais sensitivos, sofrem muito com isso. Tem alguns que têm ânsia de vômito, porque a densidade do ambiente é muito pesada. Então, em decorrência do quê? Dos pensamentos veiculados naquele ambiente. Tem determinados lares que nós entramos, por exemplo, e sentimos um perfume, né? Parece que tem perfume em tudo. E é gostoso estar ali. Por outro lado, tem ambientes que nós entramos, alguns lares, que tem um odor meio desagradável, né? Que a gente também tem dificuldade de permanecer. Então, assim, tudo isso se dá exatamente pela vigilância ou pela invigilância, né, que nos acompanha. E aí, neste capítulo, ele vai dizer exatamente, frisando isso, né? Se nós mantivermos a vigilância, que tanto nos foi recomendada pelo Cristo, lá nos Evangelhos, nós vamos ver, né, várias citações a respeito,
nós teríamos uma situação melhor, uma condição melhor, até de saúde, né? Aliás, especialmente de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde psíquica, né? Espiritual. Tá? E aí, nós temos uma obra também que chama-se Instruções Psicofônicas, né? Esse livro é grosso, assim, porque as letras são um pouquinho grandes, mas é um livro fantástico, porque ele traz, assim, diversas mensagens, né, de espíritos diversos, pela psicografia de Chico. E nela, no capítulo 36, nós vamos encontrar aqui uma coisa muito interessante, né, muito curiosa. O Centro Espírita Meimei, lá em Uberaba, é onde funcionava a reunião mediúnica de Chico com toda a equipe, né? Ali constam que eram mais ou menos uns 10 médiuns naquela reunião mediúnica. E a reunião durava em torno de 2 horas. Os primeiros 15 minutos eles faziam uma prece, né? Faziam ali a leitura de uma página, um comentário e tal, e depois, 1h30, tinha a manifestação dos espíritos sofredores, que eram orientados, né? Recebiam uma palavra de esclarecimento, de orientação, e depois dessa 1h30, restava-se então 15 minutos, que eram reservados para a manifestação do mentor espiritual da casa, né? Ou de um instrutor espiritual que visitasse o grupo, né? E numa dessas, lá no dia 11 de novembro, né? Estamos aí em novembro, no dia 11 de novembro de 1954, Chico vai dizer que esteve lá um padre, né? Esteve lá um padre, um sacerdote extremamente consagrado ao bem, a forma que ele se refere. Nosso amigo residiu por alguns anos em Belo Horizonte, onde, por meio de seu nobre coração e de sua mediunidade curadora, inúmeros sofredores encontraram alívio. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho uma parte dessa mensagem, né, para nós termos aqui a dimensão do que seria isso. Esse padre, não sei se todos já ouviram falar dele, é o Padre Eustáquio. É o Padre Eustáquio, cujo bairro de Belo Horizonte recebeu o nome dele, né? O bairro Padre Eustáquio, a rua Padre Eustáquio, que era a estrada de Contagem, né? Que ia de Belo Horizonte até Contagem, passou a se chamar Rua Padre Eustáquio. E assim, no meu entendimento, Padre Eustáquio viveu em Belo Horizonte muitos anos, né? Imaginava até que ele seria mais ou menos da região, não sei. Mas depois fui descobrir, né, nas nossas pesquisas para o estudo, que Padre Eustáquio, em verdade, não era brasileiro, né? Padre Eustáquio era holandês, um padre holandês. E o nome dele não era nem Eustáquio, porque Eustáquio é um nome religioso, né? Porque os religiosos, eles trocam o nome para assumir um nome religioso. O nome dele, em verdade, era Humberto, né? Que em holandês se pronuncia Humberto. Então, Humberto van Lieshout era o nome dele, né? Se escreve Humberto. Então, de Humberto ele se tornou Eustáquio, ele que nasceu em 1890. Em 1905 ele entrou para a Irmandade Sagrado Coração de Jesus. E lá, aí após cerca de 9 anos, ele então se torna irmão, né? E aí troca o nome, por isso ele passa a ser Eustáquio. A partir daí, ele vai estudar, né, para padre, se forma como padre, e em 1925, ele então conduzido como missionário para o Brasil. Ele mais 2 irmãos, né, 2 padres. Então, os 3 vieram para o Brasil em 1925. E eles vão, então, diretamente para o Triângulo Mineiro. Não foi para Belo Horizonte, foi para o Triângulo Mineiro. E ficaram sediados lá no município, hoje conhecido como Romaria, né? Cidade de Romaria. Isso em 1925, pertencente ali
a Arquidiocese de Uberaba, né? E ali, em 1926, veja bem, Padre Eustáquio já era reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadia e pároco das paróquias de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja, São Miguel de Nova Ponte, Santana de Indianápolis e Iraí de Minas. Todas elas, então, pertencentes à Arquidiocese de Uberaba. Ele ali permanece, né, por alguns anos, e ele, em visita à Europa, ele traz de lá uma água benta, né? E essa água benta ele traz e mistura com a água aqui, e assim as pessoas, quando o procuravam, e ele era muito procurado pelas pessoas ali da região, né, quando tinha algum problema de saúde, e ele então entregava um pouquinho daquela água, falou: olha, leva essa água, né, está com um problema assim, assado, leva a água, faz uma prece a Jesus e você vai melhorar. E isso começou a acontecer, né, com muita recorrência. Muitas pessoas se curavam com aquela água, então muita gente procurava Padre Eustáquio para buscar água com ele, né? Aquela água milagrosa. Até que chegou um ponto em que as pessoas, passando a conhecê-lo, passaram a procurá-lo para conversar, né? Para ter uma conversa com ele, e pela irradiação, né? A radiação que saía, né, de amor daquele coração bondoso para as pessoas. E assim, o que acontece? As pessoas passaram a procurá-lo não mais para buscar água, né, mas para ter uma palavra com ele e para pedir a ele que fizesse uma oração por aquela pessoa quando estava com um problema ou com outro, e começaram a aparecer curas. Ele, que tinha aparentemente uma mediunidade de cura, né, acabou que se tornou um padre milagreiro. Um padre milagreiro. E isso essa notícia começou a correr e as pessoas começaram a buscá-lo ali numa intensidade muito grande, né? E até que um dia chega lá um repórter, um jornalista, né, do Diário da Noite, né, chamado à época, que faz uma entrevista com ele. E ele atendia todo mundo, ele não se negava a atender ninguém, né? E ele atende esse jornalista. O jornalista faz uma matéria muito grande no jornal e publica isso. Né? Aí vinha pessoas de todas as regiões, de todos os estados, que acorriam aquele local. E virou uma situação até difícil, né? Muito difícil, de saúde pública, de segurança, porque as pessoas iam tudo para ali não tinha banheiro suficiente, não tinha alimentação, não tinha água suficiente para todo aquele povo. Virou uma situação quase inadmissível, né? E assim, dessa forma, acaba que ele teve que ser transferido dali, né? Teve que ser transferido para a cidade de Poá, em São Paulo. E as pessoas se revoltaram, porque ficaram sabendo que ele seria transferido e sitiaram o local, não deixaram não queriam deixar que ele saísse, né? A tal ponto de arrancar os mataburros, né, das estradas para que ele não saísse, para veículo nenhum vir buscá-lo. Mas ele, como era muito obediente, né, à ordem eclesiástica, ele falou: não, eu tenho que ir. Ele sai a pé, porque não tinha como ir de carro. Então, sai a pé e atravessa até que consegue pegar um carro para ir embora. E vai para Poá, em São Paulo, né? De Poá, ele então, ali ele permanece mais um tempo e as pessoas já descobrem que ele, né, era um padre milagreiro e o buscam ali. E a cidadezinha de Poá era pequena à época, né? E mais uma vez o problema se instalou e agora com maior gravidade, né, exigindo inclusive medidas, né, mais drásticas, e chegar a um ponto em que ele teve que sair. E aí ele vai para Rio de Janeiro, passa um tempo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, enfim, ele vai para os grandes centros, mas as pessoas ainda o descobriam e iam atrás dele. E aí ele é proibido de entrar nas cidades, porque toda cidade que ele ia tinha um problema sério, né?
era sujeira, era dificuldade de alimentar as pessoas e de toda uma infraestrutura que não suportava tudo aquilo. E ele está proibido, olha que situação, né, de estar nestas cidades. Aí ele então é transferido para a cidade aliás, ele é transferido para uma fazenda, onde ele ficaria recluso. Ele é transferido na surdina, né, às escondidas, e vai para essa fazenda e lá ele é recluso nessa fazenda. Só que o povo não se sabe como descobre que ele está na fazenda, né, e aí invadem a fazenda e aquela confusão toda. Por fim, ele é transferido para Ibiá. Ibiá, ele fica ali, isso em 1942, fevereiro de 1942, ele vai para Ibiá. Ibiá ele fica 2 meses. Né? Nesses 2 meses ele funda dois colégios, né? Um em Patrocínio e outro lá em Ibiá. E em abril, ele então vai para Belo Horizonte. Abril de 1942. Ele vai para Belo Horizonte e lá ele fica na Capela Cristo Rei, na Vila Celeste Império. A Vila Celeste Império era uma das 5 vilas que compunham o que é hoje conhecido como bairro Padre Eustáquio. Né? E lá era um matagal danado, né? Não tinha casas assim, e tinha muito mato. Mas ele ali se instala e as pessoas o buscavam naquela capela, já não se avolumava tanto, né, no número de pessoas, porque era uma região muito desabitada. Parece que as pessoas não tinham muita vontade de se dirigir para ali. Mas, de qualquer maneira, a capela comportava um número específico de pessoas. Geralmente iam cerca de 3 vezes o número de pessoas que cabiam na capela. Mas, pelo menos, aí dava para manter isso. Bom, aí então, o que acontece? Nosso Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte à época, casado já com Dona Sara, eles tinham a dificuldade de ter filhos, né? A Dona Sara não engravidava e era aquela dificuldade. Eles já tinham procurado os mais diversos tratamentos, né? Os mais exímios especialistas, e não tinham sucesso. E um amigo fala com o JK, olha, parece, Juscelino, que tem um padre milagreiro que veio para o Brasil, né, e já fez muito milagre. E nós soubemos que ele está aqui em Belo Horizonte. Ele está lá na Vila Celeste Império. Por que você não vai lá com a Dona Sara? Quem sabe, né? Se consegue alguma coisa. E ele, né, muito católico, falou, não, vou mesmo, né? Pegou a Dona Sara e foi atrás do Padre Eustáquio. Chega lá, coloca para o Padre Eustáquio a história deles, e eles simplesmente põe a mão na barriga da Dona Sara e fala assim, daqui a 9 meses vocês voltam para eu batizar a menina. E é quando ela então engravida de Márcia, né? A Márcia Kubitschek. E ali, então Juscelino fica muito grato a ele, né? E doa, inclusive, um terreno, onde é hoje situada a igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é a paróquia, né? Lá do Padre Eustáquio, que é chamada, inclusive, de Igreja do Padre Eustáquio, não é nem chamada, né, do Sagrado Coração. As pessoas normalmente se referem a ela como Igreja do Padre Eustáquio. Então, é muito interessante essa história, né? E ali, quando Juscelino doa esses terrenos e que é lançada a pedra fundamental, ali no momento, algumas pessoas ali presentes recebem uma referência, né? O Padre Eustáquio dizendo, olha, eu estou aqui para o lançamento da pedra fundamental, mas não estarei para ver a obra concluída, né? Já prevendo que ele desencarnaria, né, logo no ano seguinte. Né? Ou seja, ele permaneceu em Belo Horizonte 15 ou 16 meses, um período muito curto, né? Mas aquele tempo que ali então ele permaneceu, a construção começou, né, a ser feita e ele acaba adquirindo a febre maculosa. Foi uma picada de carrapato, justamente daqueles matagais daquela região.
né? Então, ele tem ali a febre maculosa, que é chamada tifo, né? E ele, então, desencarna, né? Logo em 1943, ou seja, no ano seguinte, tá? Então, assim, desculpa todo esse falatório aqui a respeito, mas é porque a gente queria trazer essa curiosidade envolvendo Juscelino, que é daqui da nossa terra, né? Importante a gente trazer isso. E aí, Padre Eustáquio vai trazer a mensagem, que eu vou pedir licença mais uma vez aqui para ler, que diz assim: meus amigos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo-nos para a luz. Fui padre católico, romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de nosso Senhor. Aqui talvez ele demonstrando que todos que ali estavam, né, eram tutelados de nosso Senhor, não é porque estão na casa espírita, né? Naquela época a visão da Igreja Católica com relação ao Espiritismo, né, era com uma certa reserva, né? Mas ele, então, na dimensão espiritual, ele tem essa percepção naturalmente. A morte do corpo veio dilatar os horizontes do meu entendimento. E agora vejo com mais clareza a necessidade do esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho, para que nos confraternizemos com fervor e sinceridade à frente do eterno amigo. Com esse novo discernimento, visito-vos o núcleo de ação cristianizante, tomando por tema a oração como poder curativo e definindo a nossa fé como dom providencial. O mundo permanece coberto de males de toda sorte. Aqui parece que ele está se referindo à nossa época atual, vejamos bem. Há epidemias de ódio, desequilíbrio, perversidade e ignorância, como em outro tempo conhecíamos a infestação de peste bubônica e febre amarela. Em toda parte vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição, como força de recuperação e de cura. É necessário orientar as nossas atividades no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. E mais na frente ele vai fazer uma referência, ele que foi um médium de cura e que curava com a oração, utilizando sempre a prece, né? Com muito fervor e com a imposição das mãos, ele faz uma referência aqui a isso, né? Mais na frente ele vai citar aqui. Se nos sentimos fracos, peçamos o concurso de um companheiro, de 2 companheiros ou mais irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e dessa forma teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino, que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, à maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos, por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai, todo compassivo, e Jesus, nosso Senhor, nunca se empobrecem de bondade. Em nome do Evangelho, ele encerra: sirvamos e ajudemos, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista e abençoe.
É claro que nós temos no meio espírita, né, diversos luminares que poderíamos usar aqui como exemplo, né, mas a gente fez questão de trazer esse exemplo que Chico, né, relata aí na sua obra, e que naturalmente foi um espírito, né, é um espírito, né, de grande luminosidade e que soube exatamente exercitar a mais plena vigilância, né? Se colocando sempre em oração em favor daqueles de maior necessidade. Então, meus amigos, é muito importante, né, que a gente tenha a atenção voltada para essa advertência, né, do Mestre Nazareno. Jesus que nos advertiu para o vigiai e orai, era exatamente com a intenção de nos fazer instrumentalizados, né, para evitarmos o sofrimento na sua maior expressão. Então, essa advertência do Cristo, né, especialmente naquilo que diz respeito às informações que chegam até nós, que nos vêm pelos nossos órgãos, né, auriculares, que nos chegam pelos ouvidos, e que muitas das vezes nós pegamos isso e acabamos por colocar em evidência algo que deveria ser colocado num buraco, né, encoberto com terra, né, se possível. Na maioria das vezes nós ouvimos muitas coisas e damos sequência ao que aquilo pede, né? Exige que seja divulgado, né? E às vezes é uma inverdade, ou às vezes é uma notícia calamitosa, uma tragédia, né? Que às vezes, muitas das vezes, nós cuidamos de fazer crescer, de agigantar, né? Não transferimos do tamanho que recebemos, passamos adiante com um colorido maior, né? Trabalhando para as trevas, né? Trabalhando para as trevas é o que normalmente acontece. As trevas estão aplaudindo quando fazemos isso. Então esse convite, né, ou essa ordem de Jesus aos seus discípulos, aqueles que o seguem verdadeiramente, deve ser seguida à risca, né? Vigiai e orai. E ele ainda acrescentou, né, para que não caiais, né, para que não caiam em tentação. Tá? Exige-se muita vigilância, né, e muita oração. E é importante nós lembrarmos aqui, que nós quando buscamos nutrir o próprio corpo, nós buscamos o alimento. E aí, muitas das vezes, até fazemos aí uns cálculos, né, junto aos nutricionistas, que nós precisamos de uma quantidade X de proteínas, de vitaminas e sais minerais e etc. e tal. E temos todo aquele cuidado com o alimento físico, né, que nós trazemos à boca. Ele precisa ser colocado com uma quantidade, né, específica e muito bem balanceado para que o nosso corpo esteja funcionando bem, né? Mas nós não temos o devido cuidado para aquilo que seria o alimento da mente, o alimento da alma, né? E nos deixamos contaminar por esse alimento estragado. Temos o maior cuidado de não usarmos um alimento estragado, aquele que ficou esquecido fora da geladeira, né? Temos lá, cheiramos aquilo, está com cheiro azedo, opa, isso aqui eu não posso comer, né? Mas não temos o devido cuidado para aquele alimento estragado que nos vem, né? E que nos chega até a mente. Então, o convite é para que a gente tenha uma maior vigilância nesse sentido, tá? E outra coisa importante também com relação à vigilância é não nos deixarmos levar pelo pessimismo, né? Não deixar que o pessimismo demore na nossa intimidade, porque é até natural que volta e meia a gente tenha alguma ideia, né, meio negativa, né, negativista, pessimista, mas que aquilo não se demore,
Porque quando isso se demora, é como se nós estivéssemos, então, sendo infectados pelo vírus, né, do negativismo, que acaba sendo de difícil tratamento. Aquele que está infectado com o vírus, né, lógico que o vírus aqui é simbólico, mas com o vírus do negativismo, é fácil de perceber, porque a pessoa, tudo está ruim, né? Tudo está desagradável, tudo está difícil, né? Tudo está muito difícil. E aí a vida fica pesada, não é assim? E quanto mais a pessoa vai dizer a respeito da negatividade que carrega, mais isso parece se avolumar. Porque é natural que seja assim, né? Na medida que vamos alimentando essas ideias, as ideias vão se formando na nossa psicosfera. E isso vai virando um ciclo, né, de retroalimentação. Tá? E por isso a gente fica ali meio que difícil, com dificuldade de sair, né, dessa situação. Né? Por isso essa comparação com uma infecção por um vírus. Né? É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa dessa, né, que é muito negativista, está, por exemplo, numa empresa, e ali naquela empresa surge ali uma conversa de que o patrão vai ter que dar uma enxugada, né? Vai ter que tirar algumas pessoas, vai ter que demitir alguns. Essa pessoa pessimista já fica, opa, peraí, eu vou ser o primeiro da lista, né? Isso serve também para nós, para que a gente possa estar atento a isso, né? Que pensemos o oposto, né? Eu me dedico a este trabalho, né? Faço o meu trabalho da melhor forma possível, e eu não vou ser um dos que vai ser demitido, né? Porque se fico alimentando a ideia de que você, aquele que vai integrar a lista, acaba integrando mesmo, né? Então, são situações assim. Algumas situações, por exemplo, na nossa família, alguém recebe lá um diagnóstico de uma doença mais grave, até de cunho mais genético, né? E a gente já pensa logo, opa, será que eu vou ser o próximo, né? A pessoa está ali com essa doença agora, se é genética, né? Daqui a pouco sou eu, né? Olha só, né? Então a gente já fica ali, e a partir dali já fica pensando, poxa, aí eu vou ter, né? Eu vou ter que ser internada, aí eu vou ficar no hospital, e aí eu não vou trabalhar, e aí a família vai passar dificuldade, daqui a pouco já estou desenhando o meu velório, né? Então, a gente precisa tomar o devido cuidado para não embarcar em situações do tipo, né? É lógico que os nossos pensamentos, eles fluem, né? Quem é que consegue parar de pensar aqui, né? A não ser um daqueles budistas, né, bastante avançados, talvez até consiga aí, mas é uma coisa muito difícil você interromper os pensamentos. Ainda mais hoje, né? Hoje a gente tem uma carga de informações, né, que vem sobre nós, que nós temos dificuldade até mesmo de fazer uma prece, né, de nos reservarmos assim e concentrar na prece, porque são muitas informações. Então os nossos pensamentos, eles ficam pululando, né? Eles ficam numa velocidade vertiginosa. São milhares de pensamentos que nós temos por hora. Tá? Então a gente, já que não consegue pelo menos parar de pensar, nós temos que pelo menos buscar trazer pensamentos para a nossa mente, sempre os pensamentos voltados para o bem, né? Isso é passível de se conseguir. Nós podemos conseguir. É filtrar os pensamentos. Quando vem um pensamento ruim, vamos deixar ele ficar ali, né? Permanecer ali. Vamos afastar, colocando um pensamento bom no lugar. Né? Se eu estou pensando lá, não, mas eu vou ser o próximo, vou ser demitido, eu já vou pensar logo, não. Mas tem tantas pessoas aqui, né, que às vezes não estão sendo produtivas, por que vai ser isso? Né? Logicamente, eu cumpro o meu trabalho, faço as minhas atividades da melhor forma. Eu sei que ele conta comigo aqui, precisa de mim, né, nas atividades. Ou seja, coloca um pensamento bom no lugar do pensamento ruim. E é importante lembrarmos que a única coisa que controla, o que combate o mal é o bem. Né? E é por isso que nós temos que usar o bem no lugar do mal. E quando nós
descobrimos, por exemplo, na nossa vida, que o mal, de alguma maneira, chegou, penetrou, né, na nossa vida, está no nosso caminho, algum motivo há para isso. Ou seja, de alguma forma nós abrimos, né, demos abertura para que esse mal penetrasse. O mal, ele só nos atinge se ele conseguir penetrar na nossa intimidade e fazer conexão com o mal que está dentro de nós. Porque cada um de nós aqui temos o mal dentro, né? Dentro de si. Cada um de nós. Nós já vivemos experiências as mais diversas ao longo das diversas encarnações e já fizemos coisas, né, que hoje talvez a gente nem devesse olhar, né, observar. Porque muita coisa assustadora que já praticamos e que fez com que o mal se instalasse na nossa intimidade. Por isso, o Carl Gustav Jung, né, o grande, aquele que originou a psicologia analítica, né, o pai da psicologia analítica, ele estudava muito essa questão, né? Ele dizia exatamente isso, né? Nós temos calma, fugiu. Bom, vamos lá, né? Porque não era para falar a respeito. Então, assim, quando nós, assim, a respeito do lado sombra, né? Ele estudou a questão da sombra que cada um de nós tem, cada um de nós carrega em si, né? Nós temos a nossa bondade, né? O lado luz que cada um de nós carrega, porque somos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto somos luz, né? E somos, mas ao mesmo tempo temos a sombra que carregamos em função da nossa personalidade, né? Do nosso ego, né? Que nós cultivamos ao longo de todo o tempo já vivido. Então, essa sombra que fica na nossa intimidade, no nosso inconsciente, ela volta e meia, ela vem à superfície. Quando pisam no nosso calo, né, ela vem à superfície e nós mostramos quem realmente somos. Porque na maioria das vezes estamos escondendo, né, essa sombra em nós. Mas no momento em que somos machucados, somos agredidos, se não temos a devida vigilância, isso vem à tona. Né? Basta que alguém altere a voz conosco, nos dê uma fechada no trânsito, fale um palavrão conosco, né? Xingue a mãe, etc., né? Nos tira do sério e a sombra, opa, vem para fora, para a superfície. Então, que a gente tenha o devido cuidado, né? Para que esses momentos realmente não se demorem, né? Em nós. Pois bem, então, o convite à vigilância e à oração, ele se faz da maior importância, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que, politicamente e até em outras questões, né, nós somos envolvidos por energias que procuram nos tirar do alinhamento, nos tirar do sério, né? E que a gente temos que ter a vigilância suficiente para não nos desequilibrarmos, para não nos deixarmos levar por essa onda, né? Que quer exatamente a nossa desestabilização, né? Nos desestabilizar. Para nós encerrarmos aqui, eu queria pedir licença só para a gente fazer a leitura de um pequeno trecho da obra de Chico, né? Da psicografia de Chico, uma mensagem de Emmanuel, da revista Reformador, aliás, da revista Reformador, né? Pela psicografia de Chico, essa mensagem de Emmanuel que está lá na revista de 1967, na página 122, diz assim: diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre,
mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E, realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer. Então, essa mensagem, de Emmanuel para nós, com relação a orar e vigiar. Bom, nós agradecemos aí a paciência de todos, e convidamos agora todos para fechar os olhos, se assim preferirem, para a nossa prece final. Amado Senhor Jesus, amigo querido de nossas almas, aqui mais uma vez, encerrando mais um momento de reflexão neste núcleo bendito, queremos agradecer profundamente a oportunidade que nos concedeste de aqui nos manifestarmos nestas reflexões tão necessárias a todos nós. Agradecemos por este alimento que nos traz à alma a oportunidade de nos percebermos como espíritos imortais que somos, feitos à imagem e semelhança do Criador. Vós que estáis conosco há milênios, vós que estáis neste planeta que Ele construiu para todos nós e que nos auxilia na nossa caminhada, nós lhe pedimos, amplia-nos a capacidade de percepção, para que nos tornemos vigilantes o suficiente para nos colocarmos em oração em todos os momentos de necessidade. Se conosco, amado Jesus, e abençoe a todos que aqui se encontram e a todos os seus familiares aqui representados. Abençoa esta casa e todas as atividades aqui desenvolvidas. Se conosco, amado Jesus, hoje sim. Que assim seja. Muito obrigado.